Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar. Muito obrigado por compartilhar essa tarde com nós. Se vocês precisam ouvir o webinar em português, por favor, vão no bolão de interpretação selecionando o idioma português para ouvir o webinar nessa língua. Hola a todos, bienvenidos a este webinar. Muchas gracias por estar aquí compartiendo este espacio. Si necesitan oír este webinar en español, por favor vayan al botón de interpretación, seleccionen el idioma español en la parte inferior derecha de su pantalla en el globito que dice interpretación. Listo. Pronto, Bueno, como é hola, que ¿cómo vocês están? estão? Hoy tenemos Nós un temos um invitado muy convidado muito especial. Les recuerdo especial. también el tema de la Temos também a interpretación, interpretação. pues va a hablar el Eu día de hoy pensei en que ele ia inglés. falar inglês, então nós Entonces, tínhamos para mais que, bueno, opções puedan escucharlo para que bajo el vocês canal pudessem de escutá-lo no bajo su idioma, canal ¿cierto? do Ahí está pues el idioma de canal. preferência de Y vocês. entonces el día de E hoy nós temos tenemos um un invitado muy convidado muito especial especial que vai nos que va a ayudarnos, ajudar va a hacer neste este webinar webinar sobre sobre metodologia metodología para para a la educação educación popular popular por por medios meios virtuais. virtuales. O Nuestro invitado nosso es Gray convidado é Harriman. Gray Harriman. Él es Ele é director de diretor de aprendizaje y formación de aprendizagem, texto. formação de Tiene texto, más de tem mais de 25 años de 25 anos de experiencia experiência impulsando el impulsionando o rendimiento en la rendimento de educación corporativa educação y superior. corporativa e superior. Ha Ele producido produziu la educación a través educação de línea, ha online estudiado la educación e desde el desarrollo de productos de desenvolvimento de produtos aprendizaje de y también ha aprendizagem, introducido nuevas introduziu tecnologías de aprendizaje y tecnologias de enfoques para aprendizagem la com educación corporativa enfoque y la información. na Es un líder reconocido educação en innovación en corporativa enseñanza e superior y ha ensino diseñado y puesto superior. en marcha programas Também um pioneros dos de pioneiros aprendizaje da híbridos o en aprendizagem línea a híbrida diversos institutos online y organizaciones. e trabalha com várias organizações. Además, pues Gray Tem tiene muita bastante experiencia experiência em en consultoría consultoria internacional internacional y e, sobre todo se ha acima de centrado en la tudo, adquisición de eficiente y eficaz de com nuevas essa habilidades, el cambio de gerência comportamiento, eficaz evaluación e e implementación de eficiente de programas de programas de aprendizaje aprendizagem en nos Estados Estados Unidos, Unidos, Europa, Latinoamérica Europa, y en Asia. América Entonces Latina e tenemos pues una na persona Ásia. muy Então temos especial essa el día de pessoa muito hoy. especial no Aquí de le hoje, a daré quem la damos a palabra. Si alguno palavra. tiene Se alguna vocês tiverem duda alguma dúvida durante este durante este encuentro, encontro, alce la mano, levantem a puede mão alzarla, puede encontrarla en e la parte de aí abajo podem el apertar botón. no Ya botãozinho. nosotros E nós vamos le abriremos el abrir o micrófono para que pueda microfone hacer la para que correspondiente vocês pregunta. façam a Pueden pergunta hacerlo durante correspondente. Podem todo el fazer durante encuentro o todo o también encontro, pueden ou escribir la vocês pregunta si podem así escrever a prefieren, pero pergunta también se si quieren vocês hablar, desejarem. Se no vocês hay quiserem problema. falar, Como dicen, pueden alzar la podem mano, nosotros levantar a les mão e abrimos el nós micrófono. abrimos Así que o diciendo esto, le doy microfone de paso a vocês Gray. e agora eu Muchas passo gracias. para o Gray. Well, thank you very much. With that introduction, we're gonna have to live up Muito to obrigado. that. Vou começar aqui na introdução. But we're E eu gonna espero que eu possa estar à altura share do my que screen tu here so we disseste de mim. can get started. Eu vou aqui If you compartilhar a have minha any tela. questions at any point in time during the presentation, feel Se free vocês to tiverem alguma raise your pergunta hand. em They will qualquer prompt me ponto, that there's questions for me. fiquem à vontade para So, levantar without suas mãos e further ado, vocês we're gonna podem start perguntar o que talking desejarem. about online education or virtual Nós vamos education começar and in all its falando aspects. de So educação let's start a virtual little bit online, with a little bit of the em todos os history seus of aspectos. virtual learning. Vamos Many falar um times pouquinho dessa people don't história. quite understand the history, and I think it's important Muitas vezes because as pessoas não not entendem muito arbitrary, bem, where we stand today with our technology. porque não é exatamente arbitrário it has o que nós gone temos through hoje the whole com esse process. aprendizado. I'm a little bit of a dinosaur. I always, Nós temos say que this entender todo o because I've processo. been Eu estou um around pouquinho num since the beginning dinossauro. of many of the current virtual Então, technologies. eu tive So problemas that's the com, way I see com a myself, as a aprendizagem virtual. dinosaur with a computer. É assim que eu me vejo, como um in a minute dinossauro you com um will see computador. why. E em alguns minutos vocês verão por quê. Here's a little bit of the history, and I'm going to start way back. Eu fui na direção errada, tá vendo? Já começou. Isso começou aqui, ó. Eu não estava aí, não existia ainda, olha, faz tempo isso aí. No ano 1948. Foi uma universidade da África do Sul. E aí, eles aumentaram o número de alunos desde então. Aqui eram 33 mil. E eles tinham essa combinação lá na África do Sul. Muitas pessoas que não conseguiam ir para a universidade, eles criaram uma alternativa. Essa UNISA da África do Sul foi completamente à distância. Não havia uma tecnologia
metodologia clara para isso. Então, eles mandavam livros para que eles lessem em casa, e eles tinham o programa e todas as instruções e as correspondências das estruturas da universidade. Algo muito semelhante aconteceu na Espanha. Aí já havia muito mais estudantes, muito mais alunos. Também começou assim, esse programa de instrução. E aí o uso de computadores começou justamente por aí. Eles eram primitivos. Eles só funcionavam sozinhos, ou seja, não tinham conexões. Em 1985, em Toronto, fizeram muitos esforços que estavam melhorando. Por exemplo, em 1996, dá uma olhadinha nesse DOS Commodore 64, vocês vão ver que ele é bem primitivo. Mas era o que havia disponível. Aí na Universidade de Phoenix, eles começaram de forma criativa a fazer isso em 1989. Não era algo tão popular, eles fizeram algo híbrido. Eles mandavam para as pessoas um disco, outros materiais, para poder usar de forma eletrônica computadorizada. Hoje é muito lento, mas naquela época, pela linha do telefone, era beleza. Eu usei essa mesma tecnologia para que eu começasse esse primeiro sistema completamente online em 1995. E aí já era o que nós chamávamos basicamente de internet. E nós usávamos os modems para as pessoas se conectarem. E aí depois disso a internet propriamente dita. Então olha lá embaixo, sem tecnologia, depois com computadores e modems, e por fim com computadores e a internet. Então, como vocês podem ver, quando se fala da organização, ou seja, organizações filantrópicas, isso de fato começou por volta de 2000, 2000 e pouco. E aí eles começaram de fato a trabalhar com aprendizagem online, nessa academia de oftalmologia. E eles receberam as instruções e o carimbo da American Society of Association Executives. E eles começaram todo esse aprendizado online. Com respeito a isso aí, esse nascimento da aprendizagem online foi mais 2004, 2000, 2004. E aqui na TechSoup, nós estabelecemos o programa de cursos online em 2017. Tivemos apenas alguns cursos. E agora, nós temos 200 cursos. E nós temos tudo isso na rede Colabora. Entre esses 200 cursos, nós temos muitas coisas falando sobre a tecnologia e nós vamos discutir melhor posteriormente aqui nesta apresentação. E muitas coisas, como eu digo, não surgiram do dia para a noite. Elas se desenvolveram com o passar do tempo. Isso é como se diz nesse diagrama aqui. Como eu estava descrevendo anteriormente, eles tinham essas instruções que seguiam uma certa modernidade. E aí depois página 1, página 2, página 3. E eles tentavam ver várias metodologias, princípios de aprendizagem, e aí eles desenvolveram livros, e aí eles fizeram uma ramificação. Aí tinha uma ramificação acima, aqui, abaixo, e outra abaixo. E aí as pessoas podem ver se elas concordam
ou discordo, para ver que página usar, que página pular, como trabalhar, se nós vamos fazer numa linha horizontal, o tipo de tecnologia que eles tinham e muitas coisas que eram diferentes. Mas se nós observarmos o que nós temos hoje, não mudou tanto assim. A única diferença é que os nossos computadores vão tomando as decisões por nós. E aí eles vão fazer perguntas, vão fazer o que é correto, o que é incorreto, verdadeiro ou falso. E baseando-nos nisso, eles têm as operações que se seguem. Então, não apenas você aprende do livro, mas também no ambiente eletrônico, mas a modalidade é a mesma. Todos eles, então, requerem que haja instruções, e muitas dessas instruções básicas que a gente utiliza têm crescido durante um longo período de tempo, e muita gente não se dá conta disso. Então, se lembre disso conforme a gente vai passando adiante. Uma das modalidades, então, de aprendizado é que até o momento que a gente tem algumas dessas modalidades que a gente tem, o método de aprendizado já tem sido desenvolvido já há muito mais tempo do que a gente esperava. Mas, falando brevemente, tem 3 bolsos diferentes. Então, tem o síncrono, que é quando todo mundo está conectado, você tem os instrutores conectados aos estudantes, assim como nós estamos fazendo agora. Aqui você está aprendendo alguma coisa, junto nesse cenário de webinário. Também tem a aprendizagem à distância, que é quando o instrutor está separado em um espaço ou tempo dos estudantes e está dando aula num curso para algumas pessoas, por exemplo, na Ásia, e às vezes pode ser que está no meio da noite lá e eles não estão acordados. Então, eles conectariam, então, vamos supor, na parte da tarde para poder fazer a tarefa deles. E também tem a modalidade híbrida. Agora, quando você vê essa modalidade, utiliza ambos. Algumas sessões são síncronas, outras assíncronas. E quando a gente tem, então, um instrutor em uma ONG que está ensinando, você tem que considerar isso porque eles são bastante diferentes em natureza, porque tem vantagens e desvantagens, não é? E eu quero falar um pouco, então, sobre essas vantagens e desvantagens. No síncrono, essa modalidade conecta todo mundo ao mesmo tempo. Então, isso é ótimo. Se você tem uma pergunta, eu respondo imediatamente, você tem o seu feedback imediatamente. E isso é bastante conveniente em algumas situações. Por exemplo, quando eles instalam certos sistemas especiais para músicos que vão fazer o tour pelo mundo, a maioria dos meus estudantes estava em Nova York naquele momento e você não havia outra maneira de fazer, porque você tinha que ter a habilidade de ver a pessoa, ver o que eles estavam fazendo e corrigi-los, para que eles pudessem, então, tocar os seus instrumentos da maneira correta. Então, essa é uma situação onde criou uma vantagem de ter essa modalidade síncrona. Agora, a vantagem do assíncrono, sobre o síncrono, eu vou contar uma história no Mercy College, quando eu dava aula lá, o instrutor, o presidente não sabia qual tecnologia teria mais sucesso, se eram as pessoas que estavam tentando utilizar a televisão, por exemplo, para ouvir, para poder, então, despachar esses sistemas. Eu decidi fazer o meu sistema assíncrono. Então, eu utilizei por comparativo esse sistema e muitas pessoas estavam questionando se essa modalidade ia ter sucesso. Mas o meu alvo foi policiais e bombeiros.
estudar para poder, então, seguir adiante na carreira deles. Então, eles poderiam colocar isso num sistema de televisão, por exemplo, na estação, né, de bombeiros, ou no colégio, alguns cursos dessa maneira. Então, resultou, no final das contas, não funcionou para ele, porque eles não podiam ficar na aula. Então, naquele caso, eles então migraram para o sistema assíncrono versus o sistema síncrono. Então, esse sistema teve a vantagem nessa situação sobre o síncrono. Então, você tem que ver qual é a necessidade dos estudantes, ou se você é o que está aprendendo para você nesse campo, qual é a vantagem para você para tomar, então, essas aulas de maneira síncrona ou assíncrona. E também tem os cursos híbridos, e às vezes essa é a vantagem. Por exemplo, digamos que você... Te dou um exemplo, algo que aconteceu comigo. Quando eu fui trabalhar como diretor de aprendizado à distância na Faculdade de Tecnologia do TCI, eles então me contrataram para fazer então esses cursos à distância. E aí eu sei que ia levar tempo e dinheiro para poder desenvolver então os programas que eles queriam. E mesmo assim, a faculdade queria, então, sua renda imediata. Então, eu pensei, bom, isso que a gente tem que fazer. Eu descobri que essa faculdade tinha várias localidades. E aí, eu sei que tinha esse custo amarrado. Então, eu pensei, eu vou fazer uma certa porcentagem desses cursos de maneira híbrida para os estudantes para poderem fazer o seu trabalho no computador numa semana, outra semana, então, na sala de aula. Então, dependendo do que eles tinham. Então, isso acabou poupando uma grande quantidade de dinheiro para a faculdade. Outra coisa que é vantagem do híbrido é que, algumas vezes, os estudantes precisam do tempo para não estar ao vivo na sala de aula, mas para sim fazer os seus trabalhos, utilizando o que às vezes é chamado de um modelo inverso, ou seja, eles só cuidam dos problemas que os estudantes mencionam. Então, por exemplo, utilizando esse modo inverso, que é o flip model, eu não vou dar a aula, eu vou te dar materiais para ler, websites para visitar, ou outros materiais para você estudar por você mesmo. Até elementos práticos para que você faça você mesmo. E aí, quando a gente se encontrar, eu vou dizer, muito bem, então, quais foram os problemas que você teve, e aí a gente só comenta e trabalha nesses problemas. Isso funciona bastante na modalidade assíncrona, ou, melhor dizendo, na modalidade híbrida, porque aí economiza metade do tempo para o estudante fazer o trabalho dele e também para o instrutor, o professor, para fazer a parte ao vivo. Também descobrimos em nossos estudos, quando eu comecei a fazer esses estudos, que às vezes as conversações assíncronas eram aquelas que eram ao vivo e assíncronas. A razão é que quando você está numa situação ao vivo, como por exemplo agora, se você tem uma pergunta, você vai comunicar isso para mim, eu vou responder imediatamente, sem você ter que fazer uma pesquisa. Mas se a gente estiver num fórum, por exemplo, fazendo de modo assíncrona, você vai então publicar ou postar a sua pergunta, daí eu vou fazer alguma pesquisa para poder validar a minha resposta, para que então eu possa te dar uma resposta mais profunda, com mais conteúdo, mas não é tão rápido quanto se estivessem numa sala de aula. Então, a gente vê aí os benefícios de assíncrono versus o síncrono. Então, a gente está falando de metodologias, não é? Então, dentro dessas metodologias, existe algo que é bastante popular hoje em dia, que é o termo de microaprendizagem.
para que normalmente são pedaços pequenos de aprendizagem que são providenciados para você. As pessoas têm a tendência de pensar, eu vou lá ver um videozinho em algum lugar, ou ver algo curto. Então, é uma maneira que algumas pessoas aprendem. Também tem aprendizagem baseada, então, em demonstração e prática. Eu vou te mostrar alguns exemplos disso. Também tem aprendizagem que requer análises ou que a pessoa tem a parte, então, em casos de estudo, e eu gosto muito dessa abordagem, porque você tem essa resolução de problemas, esse talento, esse dom, e eu vou falar também disso, vou falar de casos bastante interessantes que eu utilizei essa metodologia, que funcionou muito bem da parte dos profissionais também. Também uma aprendizagem que é utilizada baseadas em projetos e tem mais objetivos para aprendizagem, mas era uma maneira que você pode obter esse aprendizagem que é mais objetivo, que é por você se engajar em projetos. E eu vou falar um pouco mais sobre isso também. E, por fim, a gamificação, que é as mesmas ferramentas que você utilizaria em jogos para você, em gamas, perdão, para você poder ensinar. E isso é algo que a gente vai ver como está sendo utilizado e mal utilizado, coisas assim. Mas essas são as modalidades principais que a gente tem. Você vai ver outras que às vezes eles dizem, a gente tem ou vai ouvir falar, temos outras metodalidades e coisas assim, porém são apenas tamanhos diferentes ou que a sua função, mas todos parecem que entram no mesmo esquema de metodologia. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, como eu falei anteriormente, nessa parte de microaprendizagem, você tem vídeos e coisas assim, que é bastante válido. Someone is asking, like, before you Desculpa, talk alguém about tem the uma hybrid model pergunta, and you talk about the espera. flip. Antes de Someone is você asking how to write falou, that and a little você bit about falou that, então so we can desse have sistema the reverso, flip flip. model. Se você pudesse Okay, I have here explanar um now. pouquinho mais a respeito No, now we have the disso, word. flipped model. Não, já consegui a palavra aqui, não se preocupe. Yes, Então tá bom. yes, I guess yes, I have. Isso responde a pergunta? Sim. To know exactly how it's Sim, eu vou colocar aqui no chat, Thank you. porque alguém não estava entendendo bem. Então, a gente tem essa modalidade de aprendizagem e muitas pessoas gostam. E a gente tenta abraçar, então, isso no que a gente faz, porque a gente entende que as pessoas gostam. Então, tem muito valor, tem tutoriais, tem vários formatos em vídeos que você pode utilizar. E no nosso curso a gente utiliza vídeos frequentemente, eu vou mostrar alguns para vocês, para que não haja nenhum mistério quanto a isso. E temos curso também que... I will open the microphone of this person. Perdão, Gray, alguém tem uma pergunta. Eu vou abrir o microfone dessa now pergunta. You can talk, Nelson. Nelson, você pode falar agora. I'm not hearing Nelson, but... Nelson, I open your microphone. You can talk. Não estou ouvindo o Nelson. Nelson, abre o microfone. Você já pode falar. I don't have any question. Sorry. It's because you have your... Sim, mas eu tenho uma pergunta, desculpa. É porque você está com a mão levantada, por isso. Ok. That's all right, Nelson. Baixei, pronto. Desculpa. Não tem problema, Nelson. Acontece. Mas se você tiver alguma outra pergunta ou algum tipo de preocupação, fique à vontade para levantar a mão
E Do aí, stop me if you have questions. Don't assume that everybody else, doesn't have a para similar você question. me For pergunta, somebody tá? like Me me that's been para se vocês around tiverem this for a long pergunta. time, sometimes it's easy Se for me você to tiver uma assume pergunta certain things, so similar, it's pode ser always que good alguém, for a gente you to passa aí, faz interrupt uma me ronda and de tell me if you have perguntas. Então, é questions sempre bom para a or you gente want me to go deeper interagir into some com as concept, that's always perguntas, ou se part você of quiser what que we're eu doing here. faça algum tipo de explanação mais profunda, algum As you tipo de see, assunto, I was going isso to talk será about a muito little bom bit para a about the gente. practice, and you can see that we usually, this is just, what was that? I heard something, but I'm not sure. Nós geralmente, parece que eu ouvi alguma coisa, mas acho que eu não entendi. Okay. So here now you'll see Bom, beleza, that, vamos lá. usually we have a GIF or Vocês vão ver, a video or something that walks them through the steps, and nós then we temos ask them to try it out. alguns passos aqui Mark the progress. e nós And vamos this is observar. very effective. Sometimes it's effective Isso because aqui é we muito can impose this efetivo kind of activity, and these are simple e nós ones. podemos Obviously, some of them don't fazer have esse 3 tipo steps, some de of them might have atividade 10 que é steps or simples more, depending on e what nós they're doing. temos algumas com Setting vários up, passos, dependendo, algumas podem ser 10 passos pivot tables or something more ou complex, outros then assim. this is going to be highly more complex, but I Algumas wanted podem to ser give mais you complexas, something basic that gives you mas the eu idea. gostaria de dar para But part vocês of the aqui reason alguma why coisa these things are básica. effective, and I Essa é a always tell ideia. people to go back, is because Uma number one, you see dessas it in the video. que eu Number dou two, para you as get to do pessoas it yourself. pensarem e But voltarem number three, it is good to come and é que elas devem actually fazer review por it si mesmas. Abrir o even within Excel, 24 selecionar o que hours eles of you querem doing fazer e the work. depois And that has to do with começar the a way that the escrever. brain works. There's something called brain Isso tem a neuroplasticity, ver which is the com a ability maneira for the com a brain to qual change. o When you cérebro learn, trabalha, o que eu you chamo change. de Your brain elasticidade is not the cerebral. same now as before you started this Então nós presentation, temos for que example, fazer because mudanças. you've been exposed to this O material, teu cérebro não é o and what your mesmo neurons are agora e doing is depois they're dessa establishing apresentação, mesmo connections with other durante. neurons Porque to look at estamos for lá, várias past conexões experience sendo that you've had that estabelecidas relates entre to os this neurônios, and all of that. So juntando com it's experiências important passadas que tu when you tiveste learn e a to go back, experiência atual and neste usually to momento. go back within, Então nós 24 aprendemos a hours, 48 hours retornar, after you've done, a the buscar learning, experiências even if it's very depois de briefly algumas horas, looking at 8, things, 16, and you will see 24 that you horas, will mesmo que recall nós things better, olhemos alguma that you coisa de will uma forma actually be muito able to breve, resolve depois problems with nós that vamos information memorizá-las much melhor, better, lembrar delas just melhor, because of the e nós vamos ter reinforcement. essas conexões melhores, simplesmente Otherwise, porque learning decays over nós time. temos esse So reforço. if you can go and E aí nós expose vamos yourself aprender o again caso com o passar do tempo, those concepts e before depois nós vamos nos that expondo decay novamente happens, a isso. then you will be all that much better E aí off nós and vamos you'll learn it evitar faster and better. que But aconteça this um is one desgaste modality ou that we use. algo This came from negativo one of com our respeito ao courses, nosso and you'll cérebro. see Vamos continuar a some of those crescer. courses demonstrated later. Temos que continuar a fazer, There is falar um learning pouco that mais. is Depois nós based vamos on continuar a falar analysis and desses cases. cursos. And typically they present you with an issue. Nós In temos this que aprender case, baseado em casos. this Por person exemplo, was nós temos uma asked questão a ser to, resolvida. to engage in a project in order to increase, As the pessoas nos pedem membership que nos engajemos num to come projeto. profit by 30% in the next E aí 4 nós months. vamos ver os And, afiliados neste she, projeto. figured out, in order to do E aí that, chega a that uns they would need 30% to, nos próximos 4 meses. augment the visibility of the organization, present offers. E eu And, preciso and aumentar a determine, visibilidade how da they will go into the organização. future. Now, when this is E eu used as a preciso case determinar online for como eles learning, vão ver essa you're organização presented no with this, futuro. then you're presented with a number of Nós questions somos and a apresentados branching com for isso each one. aqui, Each ou one seja, might nos have 3 or apresentam isso 4 aqui. Depois options, nós vamos and analisar cada you um dos answer them, pontos, quais after seriam as thinking a little bit, opções, and you e depois de get put pensar um in a pouco, path that helps tu you colocas isso to reach num a cronograma, conclusion. num diagrama, Sometimes the que vai te conclusion might be ajudar a chegar a incorrect, uma and you will be conclusão. informed about the consequences. Talvez And tenhamos uma sometimes it'll conclusão be correct, incorreta and e then depois vamos ter you see, consequências. she's happy at the end with
E isso pode ser corrigido posteriormente. E aí nós vamos ver se nós fomos bem-sucedidos ou não. É exatamente isso que pode dar o gatilho do sucesso com respeito à aprendizagem online, treinando doutores que trabalham com a mente. Por exemplo, uma academia de oftalmologia que usava essa tecnologia para melhorar o treinamento deles, porque os médicos estavam tendo que deixar as suas clínicas e viajar para algum lugar todo o tempo para pegar algum tipo de treinamento, e aí perdiam pacientes e, obviamente, perdiam renda. E aí eles começaram a fazer mais treinamentos online. E isso era uma maneira de fazer com que eles se engajassem de uma forma mais divertida até. E isso que fez com que eles superassem situações difíceis ou tratamentos incorretos. É claro que um médico, se ele for humilde, vai admitir que às vezes ele deu um diagnóstico incorreto, um tratamento incorreto. Mas online era melhor. Não havia muito a questão da privacidade, havia proteção, ninguém sabia o que eles estavam respondendo ali no computador. Eles poderiam cometer erros ali à vontade, era um ambiente online. Tudo era virtual. E eles começaram a ir atrás desses casos. E eu achei isso que era muito interessante nessa conferência. Aqui nessa conferência de oftalmologia, e os doutores estavam falando desses casos. E eu achei isso muito desafiador. E isso, ao mesmo tempo, era mais divertido para eles. E era muito interessante. Era muito interessante para eles. Eles buscavam fazer meios assim de ver o que era para limitar as situações. E isso era muito importante. Então, eu fui bem-sucedido com os oftalmologistas, eu usei a mesma metodologia com outros analistas, e isso foi terrível. E o engajamento foi o mesmo. E isso certamente fez com que os médicos prestassem mais atenção às situações dos pacientes. E eles tinham que fazer vários testes, várias provas, vários exames físicos, raio-x, e tudo quanto é coisa como tomografia, ressonância magnética e tudo mais. E aí eles queriam ver se tudo estava de fato sendo seguido de forma correta, quais seriam os planos, vários tópicos, mas a mesma metodologia sendo aplicada. E aí eu encorajaria todos que fizessem assim. E isso com certeza seria muito divertido. E esse é um dos vários cursos, e um dos melhores, inclusive, que vai te levar através do projeto, uma viagem. E eu posso até mostrar para vocês posteriormente. Mas o bom disso é que nós vamos para um curso e nós temos esses objetivos de aprendizagem. E nós podemos seguir todo o projeto. E conforme nós desenvolvemos um projeto, nós escolhemos um que vai ser útil. E alguma coisa que gere algum tipo de bônus, de aprendizagem
algo muito concreto para que nós possamos aplicar posteriormente. E que esteja num formato que seja útil para nós. Ou seja, criar um projeto de transformação digital e aí ver como isso pode chegar a lucro. E aí ver se eu vou abraçar essa ideia ou não. Se vai haver algum tipo de benefício. Se vai ser algo útil nesse design. Se podemos criar um plano, vamos buscar também conselhos, dicas dos instrutores, enquanto estamos no meio desses projetos. Então, muitos estão, como eu disse, produzindo a transformação digital. E aí estão tentando entender como poderiam chegar a levantar fundos, a gerar contribuições, usando também o tempo para melhorar o que eles poderiam receber de doações, como eu estava dizendo. Ou pode-se criar também um calendário baseado em mídias sociais, para que tu te promovas. E aí, vamos nos perguntar, o que é um calendário de mídia social eficiente? Vamos ver se isso funciona ou se isso não funciona. E aí vamos conseguir trabalhar de uma forma mais eficaz. O que eu posso fazer? Que projetos eu posso fazer, não só para aprender, mas que nós tenhamos algo tangível para poder aplicar. E eu também mencionei vários tipos de notificações e gamificações. E nós podemos fazer tudo de forma efetiva e também divertida. Por exemplo, o TCI College em Manhattan, eles tinham um programa especial para as pessoas estudarem instalações e manutenção, sobretudo com respeito a ar-condicionado instalado na parede. E aí eles tiveram vários estudantes, muita complexidade dentro do sistema, e é isso que eles estavam estudando. E nós criamos um jogo no qual eles buscavam as respostas de uma forma animada, não havia nenhum tipo de reclamação, eles conseguiam entender claramente as tarefas, pegar os problemas, e eles tinham que manipular a situação, jogando o joguinho até achar o probleminha. Isso os ensinou a achar o problema e várias técnicas interessantíssimas que, nesse momento, eram diferentes, mas, de qualquer forma, eram aceitáveis para poder fazer as pessoas chegarem ao objetivo do curso. Ou seja, como é no caso dele lá de manutenção. Obviamente, eles buscavam os vários passos que eram necessários serem dados para poder resolver o problema do que eles tinham lá de tomar cuidado do ar-condicionado ou resolver qualquer problema dentro do sistema. E aí eles chegavam à conclusão de como eles poderiam fazer isso de forma regular ou como se fosse um jogo de tipo de buscar o inimigo, fazer um tipo de detetive. E aí, obviamente, dizendo isso tudo que eu disse, os adultos também gostam de fazer esses joguinhos. Nós podemos colocar em modos diferentes. Nesse programa, eles tinham que também desativar algumas características deles.
E aí eles poderiam fazer esses vários... Eles podiam chegar, tipo assim, o Mowgli e o lobo na florestinha. E as pessoas tentam tudo quanto é coisa, em várias situações, com vários joguinhos, e assim eles vão chegar a várias conclusões. E era muito legalzinho. E era, obviamente, muito divertido para eles. E aí, quando nós estamos num curso, nós temos que ver o que é importante considerar em cada capítulo. Porque muitas vezes a pessoa vai ver no curso, eles não checam tudo, eles não vão ver como é o esquema. Mas como nós vamos ver a modalidade de entrega híbrida, o que quer que seja, o que é o melhor para ti dentro do curso? Se eles não te disserem na modalidade, vocês podem ficar surpresos quando devem ou não, ou como tomar o curso. E não foi bem aquilo que ele esperava, e você gastou dinheiro no curso, porque você escolheu alguma coisa que você não gostou muito da modalidade de ensinamento. Então, qual é a parte de instrução, da abordagem que é utilizada? Será, então, de resolver problemas? Será, então, nos casos? Serão casos de estudos ou prática? Qual é a abordagem que você está utilizando? Então, nesse caso, eu tenho aqui uma descrição do curso. Claro, um desses cursos que eles oferecem aqui no TechSoup, tem algumas coisas importantes. Então, número 1 é qual é basicamente o esquema do curso. Isso será muito importante, porque nós vamos falar, nós vamos nos aprofundar até mais em quais são as modalidades que as pessoas querem. E uma das coisas importantes aqui são os módulos. E aí eu vou falar para vocês mais para frente qual é a importância de saber que isso foi então partido em módulos, e aí a gente vai um por um, e aí tem uma certa diferença durante o tempo. E a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente. Então, qual a importância dos objetivos de aprendizagem que você está olhando para poder certificar-se que isso é o que você quer aprender. Se você vai em você pega um curso e aí tem coisas que talvez sejam interessantes, mas também está faltando outras coisas que eu acho que são importantes para mim. Se esse é o caso, então busque outro curso, tem tantos por aí para buscar. Então, você não pode simplesmente ir para o primeiro curso que você vê. Se você quiser aprender de maneira objetiva, então você tem que ver que você talvez não se beneficiará tanto desse curso. Ou então você tem que ver, isso aqui está muito complexo, eu quero algo mais simples. Então é muito importante que você veja a descrição do curso. Se alguém está oferecendo um curso e a pessoa não está te dando, então, essa informação detalhada, então não gaste dinheiro com eles, vai para outro lugar, não passe tanto tempo e dinheiro, gaste, dinheiro de algo que não será de valor para você. Então, veja, então, todos os instantes antes que você decida qual curso quer tomar. Sobre o curso, mesmo que está na parte inferior aqui da página, mas isso é muito importante falar sobre isso, sobre a modalidade. Por exemplo, você que é uma pessoa bastante ocupada e que não pega um curso no meio da noite ou muito cedo de manhã, então você tem que se certificar que isso combina com o tempo que você tem como indivíduo, se você tem família, se você tem responsabilidades no trabalho, como você vai navegar entre isso, essa modalidade, como é que se encaixa dentro da sua vida para que você possa, então, terminar o curso com sucesso. E a metodologia também é importante,
que metodologias são utilizadas para ter certeza que você aprende naquela modalidade. Todo mundo aprende de maneira diferente, então você talvez seja uma pessoa que lê e já entende imediatamente, é um aprendiz bastante eficaz. Então, escolha um curso que combina com isso. Se você é uma pessoa que prefere ver vídeos, então você pode escolher, escolher um curso que está baseado em vídeos. Então, você tem que ver várias vezes, muitas pessoas falam, eu gosto de ver vídeo, é fácil. E aí você vai num curso baseado em vídeo e aí vê que não está aprendendo muito. Então, às vezes pode ser, por quê? Porque, número um, às vezes é difícil de ver tanta informação vindo até ao mesmo tempo. E às vezes é difícil poder, então, achar o ponto que você tem que revisar de maneira eficaz. Outra coisa que nós estamos fazendo, todos nós assistíamos televisão, né? Se a gente estava trabalhando em alguma coisa, a gente via alguma coisa na televisão, se você tinha um serviço de filmes, e naquele modo você está vendo um filme, você está relaxado, você não está realmente direcionado a aprender nada. Então, a gente também não pode tomar cursos que a gente se sente muito à vontade, muito relaxados para assistir. Então, você tem que ver o que é que funciona para você e buscar isso. Mas eu sempre olho na descrição do curso, nessas coisas, o que está disponível. Número um, se não está disponível, daí não acredito nos métodos que você está buscando para aprender. Então, nós vamos ver um pouco mais o que é que os aprendizes, os que são já adultos, alunos adultos, modernos, nesses cursos. Então, a gente vai ouvir umas informações que nós juntamos, isso foi validado, então, por outros. Então, isso tudo vem da TechSoup e agradeço a eles. Então, a gente fez uma busca, uma pesquisa para poder validar essa informação, porque a gente não sabia, porque pode ser que isso seria válido para negócios ou para educação profissional. E para esses que são alunos de ONGs, dos sem fins lucrativos, esses são aqueles que são membros de ONGs, que querem aprender alguma coisa, como eles se diferem de aprendizado e desenvolvimento, para ter, então, negócios lucrativos e para poder, então, ter como alvo a saber vender e tudo mais. Então, a gente viu que eles não eram tão diferentes. E eu vou dizer mais para frente, um pouquinho mais disso mais para frente, mas a gente descobriu que o que as pessoas querem aprender é que esse aprendizado seja entregue a eles em partes menores. E aqui a gente vê que o termo em espanhol é aprendizagem. Gray, temos duas perguntas. Sim, pode falar. Si trabajamos con una población con limitaciones para acceder a una computadora y su principal herramienta de comunicación es un com uma celular população promedio, que tem ¿qué limites tipo para de ter modalidad de acesso aprendizaje sería más ao eficaz computador e para temos que utilizar? utilizar o celular? Que tipo de aprendizagem seria mais eficaz para poder aprender? Bom, você pode repetir a pergunta em inglês? Porque foi em... Então, eu vou repetir aqui em inglês. Se a gente tem uma população que tem acesso limitado à tecnologia, e basicamente eles têm apenas os seus celulares, que modalidade seria melhor utilizada com o telefone celular? Muito boa pergunta, porque em muitas partes do mundo isso é um grande problema. E ainda bem
quase todo mundo hoje em dia tem acesso a um telefone celular. E esses telefones celulares, os smartphones, eles têm muitas capacidades, têm muitas habilidades. Eles ainda têm a habilidade de ver conteúdo, mas nesse caso, existem certas modalidades que eu questionaria. Por exemplo, aqui de memória, se um curso é baseado em jogo, se você tem um acesso a um smartphone que é poderoso, sim, mas se você tiver uma capacidade limitada no seu telefone, se você não tem uma conexão boa com 3G ou menos, talvez esse tipo de curso não seja o melhor para você. As outras modalidades que eles têm ainda de natureza síncrona, quanto a imagens e vídeos que podem ser baixados através do seu telefone para fazer o streaming, ou seja, a transmissão, você pode ser que leve mais tempo para conseguir ver o vídeo, porque pode ser que leve mais tempo para o seu telefone baixar o vídeo. Mas ainda é interessante. Então, a maioria dessas modalidades podem funcionar com o celular, mas, conforme eu mencionei anteriormente, se você quiser ver se um curso tem os elementos corretos ou certos, você tem que ver algo com você vai ver mais para frente dessa descrição, se ele, então, fala sobre essa maneira de entrega de aprendizagem, você tem que ver você tem que contatar uma das pessoas que são os peritos ou os expertos no assunto e ver na descrição aqui para você fazer perguntas. Sinta-se à vontade de perguntar diretamente. Esse curso está formatado para funcionar numa plataforma de telefone celular ou smartphone, então pergunte a eles por um período de experiência ou para fazer tentativas antes de começar o curso, para você ver se você pode acessar com seu telefone ou se não, se você tem que escolher outro curso que está desenhado, então, para a plataforma móvel. Então, aqui a chave às vezes, esses produtores de curso, eles têm sistemas de gerenciamento de aprendizagem que às vezes não funcionam, porque às vezes tem sistemas de resposta e adaptivos. Então, o adaptivo se adapta ao seu celular e é muito apropriado. E aí o responsivo tendem a não se adaptar tanto. Então, por favor, perguntem a eles para você ver, não fiquem travados na terminologia. Se você não tem certeza, não adivinhe. Ou tente. Mas pode ser que tem também que funcione nessas modalidades celulares. Tem uma aqui, se esse curso é grátis na TechSoup, se é o mesmo? Eu te mostro isso depois. Temos alguns cursos que são grátis, ou uns eventos, com certeza. E temos alguns cursos que são pagos e são similares. Por exemplo, um que eu acabei de mostrar aqui, já que eu estava divulgando aqui, esse aqui é um curso de apenas $4. Tem muito valor aqui nesse curso por apenas $4, claro. Mas temos outros cursos ou eventos que são completamente gratuitos. Então, você tem que ver o que combina. Então, temos cursos que são muito mais caros do que isso, mas, novamente, tem cursos diferentes. E você tem que, então, ver e tem que tomar esses cursos no seu próprio ritmo, ver quando você pode tomar. Pode ser que seja alguns centos aí, de dólares.
E aí você pode ser que fale com o mesmo grupos de alunos, e aí você tem também os nossos horários que o nosso escritório está funcionando. Então, nós temos aqui uma variedade grande de cursos e cada um deles tem o seu próprio custo. E isso também vale para cursos que você tem que ver o que é que combina com o seu aprendizado, seu método de aprendizado, com o seu orçamento e tudo mais. Tem alguma outra If you want, I will pergunta? make it at the end. So we have this question at the end. Se vocês quiserem, eu posso fazer a pergunta no fim. Não, sem problema, então. Voltando para as coisas que nós estávamos falando, ou seja, microaprendizagem, aprender em pequenas porções. Nós vamos falar disso mais tarde. É sempre muito importante aprender de formas diferentes, de diferentes formas, diferentes fontes. Pessoas diferentes exigem metodologias de aprendizagem diferentes, então o processo de aprendizagem de cada um é distinto. Todos nós queremos nos focar em eficácia. Ninguém quer perder tempo. O ponto é que nós busquemos algo que seja efetivo. Ninguém quer passar muito tempo e depois descobrir que isso não é. Isso aí não é o que eu queria e fazendo eu perder tempo. Então, as pessoas precisam se adaptar. Eles não querem ficar limitados, não querem estar só na teoria. Eles querem ter conhecimento prático. Querem ter a oportunidade de praticar, de colocar as suas mãos, mostrar e desenvolver habilidades. Eles querem que isso seja divertido, que eles se entretenham. E eles querem ser capazes de aplicar o que quer que seja imediatamente após aprender. Eles querem ter algum tipo de voluntariado. Eu também ia mencionar que as pessoas querem saber qual foi o progresso. Eles querem quantificar. Aprendi bastante, aprendi pouco, quanto eu aprendi. Eles querem fazer essas avaliações não somente no fim, mas durante o processo. E eles querem criar as suas opções. O que eu cheguei? Em que nível? 1, 2, 3, enfim. Eles querem também flexibilidade. Obviamente, tudo que temos de aparatos eletrônicos nos facilita ter a flexibilidade na aprendizagem, seja assíncrona ou seja síncrona. Posso aprender em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer dispositivo. E aí, tu podes decidir o que for o melhor para ti. E tudo depende de como vês, de como queres, de o que te facilita, ou é o teu desejo. E isso é algo que nós vemos mais e mais, que se desenvolve. Tu queres controlar a tua aprendizagem, todos querem fazer assim. Eles querem dizer o que eu faço, como eu faço, como eu controlo. Eu quero estar na direção correta.
Quero ser capaz de escolher como aprender, o que aprender, em que momento aprender. E é isso que nós queremos ensinar também para as crianças. Se nós temos uma criança muito jovenzinha na escola, nós queremos dar-lhes algumas responsabilidades, algumas opções, de forma que sejam guiadas. Eles precisam aprender a como fazer isso. Eles têm que saber pensar sobre isso. E eles precisam perceber. Alguém que esteja aprendendo hoje, ele não começa do zero. Ele já sabe alguma coisa. Então, o curso pode incluir algumas coisas que talvez tu já saibas. E aí eu tenho que ser capaz de pular isso e de focar a minha atenção em algo que eu ainda não sei. E então nós podemos ver como nós poderemos avaliar isso. Pode ser que eles pulem algum módulo. Eles podem buscar o que eles precisam. E nós queremos falar sobre isso, obviamente. Nós temos diferentes modos de aprendizagem. É muito do que nós todos já experimentamos. Por exemplo, da página 1 à última página, a lição 1, até, sei lá, a lição 100, enfim, qual é a lição que eu já sei? Não é assim que se funciona com os adultos, não é como com crianças, vendo cada pontinho, cada quadradinho. Então, nós temos vários aspectos para fazer com que os cursos sejam efetivos, sejam eficazes, que tenham colaboração, que não seja simplesmente os experts falando o tempo inteiro, que haja colaboração, flexibilidade, aprendizagem em porções, em bocadinhos, que haja acesso imediato e que nós consigamos dividir o tamanho ou tanto de tempo que eu gasto e que tem acesso imediato. Por exemplo, no caso do Google, é conhecimento imediato. Eu clico ali e vai. E eu acho. Eles querem estar lá no curso e também querem buscar e achar o que for interessante para eles de uma forma rápida. Eles não querem ficar lá só perdendo tempo. Eles não querem ter 1 milhão de lugares para clicar. Yeah, you had a question? Tens uma questão, uma pergunta? Not hearing anything else. Então beleza. Vamos ver outra coisa aqui. Eles querem experimentar, eles não querem só ver a apresentação, eles querem que tenha algo com um toque pessoal. Eles querem ter o controle da sua aprendizagem, eles querem quantificar o progresso. Muitas coisas que são interessantes são com respeito ao propósito que cada um tem. Cada um tem um propósito diferente, cada um tem um propósito interessante, e obviamente isso pode ser aumentar os seus lucros. Agora, por que essas modalidades de aprendizagem? Vamos analisar isso a fundo. Eu acho que isso tem a ver com o fato de que as pessoas têm pouquíssimo tempo. Então, eles querem empregar o tempo de forma efetiva, dentro do que nós temos na tecnologia. E nós aumentamos tremendamente a nossa produtividade com a tecnologia. Em todo canto nós vemos computadores. Nós podemos trabalhar num projeto aqui, um projeto ali. E eu poderia criar o meu projeto. E aí eu trabalho aqui nessa empresa, por exemplo.
E aí eu faço esse projeto e coloco no envelope. E aí a pessoa que está comigo vai buscar o que for que ela quiser. E agora eu trabalho o processamento das palavras. Em vez de colocar no envelope, eu faço com que esse documento seja colocado no e-mail, aí eu já envio. Isso fez, como eu disse, que a nossa produtividade aumentasse de forma tremenda. E nós temos um alto nível de performance. E é isso que nós descobrimos. 1% do tempo do seu trabalho para treinamento e desenvolvimento. E isso equivale, vai lá, a 25 minutos por semana. E agora, nós vemos o tipo de requerimento que cada um tem. E isso é a razão pela qual nós queremos fazer este resumo. E aí nós queremos aprender de forma efetiva, rápida, específica, personalizada. Então, cada um vai poder ver o que ele pode fazer para que isso aconteça. Eu não sei fazer aqui essa fórmula, então eu vou fazer um curso do Excel e aí eu vou ter um módulo que vai me mostrar como criar essa fórmula e como poder trabalhar com isso. É assim. É assim que nós queremos fazer. Queremos fazer com rapidez. Queremos fazer as coisas principais. As coisas mais importantes para nós. Queremos buscar soluções. Queremos buscar as soluções corretas, não quaisquer soluções. Então, essencialmente, nós queremos buscar, dependendo do que cada um deseje, do que cada um tenha em seu know-how, que cada pessoa fala, e aí tu vais decidir o que for melhor para ti. E aí vai haver, obviamente, milhões de sugestões. E isso se traduz nos nossos desejos. Como eu falei, microaprendizagem, módulos, submódulos. Nós queremos esses micromódulos e aí buscar o que de fato nós necessitamos. Eu já sei trabalhar com Excel, mas o que especificamente eu preciso aprender dentro do Excel para poder fazer a fórmula que hoje eu necessito? Eu vou buscar vídeos curtos, atividades. Eu vou buscar algo que esteja contextualizado, personalizado e centralizado. O que isso significa? Por exemplo, os cursos que nós fazemos, tudo que nós fazemos com os voluntários e as pessoas que buscam também renda. Nós queremos integrar tudo isso nos cursos, tudo que as pessoas necessitem. E aí precisamos fazê-los mais efetivos. E aí vamos olhar também dentro do contexto filantrópico, para que as pessoas possam usar da melhor forma dentro do projeto filantrópico. E eles têm de ter a garantia por si mesmos que, obviamente, haverá o curso e que o curso será efetivo para suas necessidades. Isso vai ser, obviamente, efetivo para eles. De forma honesta, queremos transformar isso em resultados de tudo que nós já falamos agora há pouco, quando estamos criando este curso. E é isso que se exige. É isso que se exige dos instrutores. E certamente as pessoas buscam isso nos cursos. Estamos examinando o que o instrutor pode me passar. O que é essa instrução? O que há no design? Quais são os nossos objetivos de aprendizagem? Nós estamos observando tudo isso. E nós queremos dar uma olhada sempre no design do curso. Isso é muito interessante. Eu não vou falar em vários termos aqui sobre isso agora, mas porque senão isso tomaria outras 2 horas.
Mas queríamos falar também em algum outro momento sobre o design de construção, de formas que nós saibamos qual é o propósito correto de cada uma dessas situações. Então, aqui novamente, nós vamos ver aqui tudo que nós já falamos. Eu estou só repetindo aqui esse pedaço, né? Esse pedaço desse slide. É já o que nós analisamos dentro desta pesquisa. Mas, por exemplo, aqui, esse exatamente a tempo. Esse é um conceito que nós já desenvolvemos de forma técnica, com várias metodologias. E no caso deles, era para resolver aquelas questões necessárias para eles. E é isso aqui, é nisso aqui que estamos focando. Ou seja, aprender em porções pequenas e para que essas pessoas, especificamente adultos, possam já ir atrás do que eles realmente necessitem. E aí tudo vai ser cada vez mais adaptável, porque quanto mais nós temos coisas que estejam linkadas a esses conceitos, mais nós podemos usar isso para poder selecionar o que é realmente necessário para que o curso seja mais efetivo para um ser específico que já tem esse conhecimento ou aquele conhecimento de determinada área. Então, nós vamos analisar isso melhor. Agora vou aqui olhar essa microaprendizagem dentro do nosso curso. Porque você vai ver aqui parte do que a gente fez, porque eu vou falar eu falei, né, sobre fazer as coisas de maneira modular aqui nesses cursos, que é um curso que não é disponível à demanda. Esses são os cursos de análise de dados para organizações sem fins de lucro. E aí você pode ver os módulos diferentes, e aí você vê aqui com mais cuidado a estrutura do curso. Aí você deve pensar, eu gosto desse curso porque está bem detalhado, aqui a descrição e tem o que eu estou querendo. E aí quando você clica no módulo, você vai ver que ele tem submódulos. Tem uma introdução, você vai ver aqui no módulo que tem aí o porquê que uma ONG precisa aprender sobre esses dados e assim por diante. E isso só leva 5 minutos. Então, são todas as razões que eu falei. Então, se você é um curso que a gente não tem muito tempo, a gente só tem 25 minutos por semana, perdão, e você pode ver os outros módulos e ver como é que é, e fazer o resto e é muito eficaz dessa maneira de criar módulos. E aqui, se você tem ter esse acesso para ver, você fazer essa análise para ver, então, do que é não apenas no fim do curso, porque aí já está tarde demais e você perdeu talvez algo crítico e não ajuda ver isso no final do curso, quando você vê que você repetiu ou não conseguiu. Então, você quer fazer essa análise, então, para ver quanto você aprende, caso você queira fazer uma revisão. Então, é um vídeo de 5 minutos que dá para você ver e ouvir várias vezes, se é o que você quiser, para você, então, lembrar bem porque que as ONGs precisam se preocupar com respeito a esse dado. A próxima, então, isso para que você tenha essa estrutura.
Falei aqui que os adultos não terminam os cursos do início ao fim. Então, é assim que você evalua um adulto. Às vezes a gente tem problemas em fazer com que as outras organizações possam entender. A Microsoft ajudou a gente a desenvolver outros cursos, a gente não conseguiu fazer nós mesmos. Então, a gente pegou da Microsoft. Eu quero saber quantas pessoas terminaram esse curso. E aí, como que a gente avalia, então, os adultos e aí o percentual dos que terminam o curso. E aí a gente tem 100%, que é essa primeira caixinha aqui, 100% se registram, ou se cadastram, ou se matriculam. Mas quais são as outras medidas? A aprendizagem ativa é algo que a pessoa está completamente engajada e você vai ver que aí já diminui, cai para 60%. E 60%, então, das pessoas pode ser que continuam completamente aí envolvidas com esse curso. E o resto, então, só pegaram os módulos que se aplicam a eles, talvez alguma pessoa que estava utilizando o Excel da Microsoft, ou o PowerPoint, ou outras coisas, e eles só queriam, então, as funções mais avançadas. Então, novamente, desde que eles recebam a aprendizagem suficiente para eles poderem, então, aumentar e melhorar a sua experiência, então, são coisas... Essas são coisas, então, de uma maneira bem diferente de fazer uma avaliação. Aqui a gente tem, então, uma avaliação final do curso. Então, normalmente, uma porcentagem menor das que começaram o curso, isso daqueles que utilizaram o curso. Mas se você tomar esse curso, você vê, então, tem alguns que só utilizam os módulos necessários para eles e poucos que chegam a esse ponto de fazer essa avaliação final. Porém, aí apenas 2% chegam ao ponto de receber o seu certificado. Pode ser que o seu empregador ou a empresa que você trabalha pediu para você tomar esse curso, ou pode ser que você mudou de ideia, ou você mudou de ramo, decidiu fazer outras coisas. Então, aqui no TechSoup, a metodologia, que é o método Kirkpatrick, que é um nome irlandês, eu acho. Evalua certas coisas, como você se sente a respeito do curso, como que você acha que foi, se essa estrutura foi apropriada, e do ponto de vista de conhecimento, o que você acha do curso, e é assim que você consegue, se você conseguiu terminar o curso. Agora, outras coisas que o TechSoup vai fazer uma avaliação, então, de acompanhamento, às vezes 6 meses ou 1 ano depois. Você manda, aí a gente recebe esse feedback e a gente pergunta como você se sente a respeito do curso agora, já faz 1 ano, você ainda está aplicando as coisas que você aprendeu, você ainda está utilizando esse software em particular, esse programa em particular que você queria aprender a respeito dos conceitos, ou as habilidades que você queria aprender. E para a gente é o mais importante. É mais importante do que as pessoas que terminaram o curso, porque aí pode refletir como eles se sentem depois de haverem terminado o curso. Então, 6 meses ou depois de 1 ano, eles vão poder dizer algo sobre esses conhecimentos, essas habilidades, tudo que eles aprenderam tiveram validade. Então, esse tempo depois, eles ainda conseguem ter domínio sobre esses aprendizados que eles tiveram. Então, para as ONGs que eles estão trabalhando ou voluntariando, será que isso foi de utilidade? Então, a gente quer saber sobre essas coisas. E a gente utiliza essa metodologia em particular para fazer essa avaliação. E a gente chegou a excelentes resultados. E eu vou compartilhar com vocês nessa apresentação. Mas
Talvez a gente possa, isso vai ser um certo ponto, pode ser que a gente faça um outro webinário para a gente falar sobre esses excelentes resultados que validam o que nós fazemos como algo que é realmente eficaz e que realmente vai fazer uma mudança no comportamento das pessoas que estão aprendendo. Porque, sim, há essa mudança, porque você tem, então, o curso, como a pessoa era antes do curso e após adquirir esse aprendizagem, como a pessoa chegou, a que ponto ela chegou. Então, isso faz a diferença no que a gente faz aqui no TechSoup, como de uma maneira geral. Então, antes de eu continuar em um outro assunto, eu gostaria de saber se você tem alguma pergunta até esse ponto, antes da gente olhar nesses exemplos. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta sobre se tem uma plataforma ou plataformas que são melhores quanto a design para fazer esse tipo de, para obter esse tipo de aprendizagem, ou se é alguma coisa básica quanto a metodologia utilizando jogos, gamificação, esse é o termo sendo utilizado. Então, a verdade, para uma experiência gamificada, a gente, às vezes, as pessoas não utilizam bem esse termo. Eu já vi várias organizações que lançam um curso. E nesse curso, eles te dão vários pontos. Se você faz atividade, se você tem os seus pontos, ou você recebe pontos, se fizer aquela atividade, recebe outros pontos, mais pontos. Então, isso é o propósito da gamificação. Eu não gosto desse método, eu acho que é uma coisa como que quase fraudulenta, fraudulenta, porque você não está gamificando, você está como que trapaceando para você receber pontos, mas a estrutura não é gamificada, então eu não gosto disso. Eu acho que se você quiser uma experiência gamificada, você tem que realmente analisar ou estudar como funciona. Não tem nenhuma plataforma nesse momento que possam gamificar a sua experiência completa, mas eu acho que eles estão bem se popularizando. Eu acho que é porque existe o que é chamado de inteligência artificial, que é algo que vai estar em pauta no futuro breve, em breve aqui com os webinários. Então, a gente queria criar um curso ou um jogo, é algo que realmente se requer um trabalho muito intenso, e é um processo que requer muito tempo e investimento para poder realizar. Isso, algumas pessoas pode ser que não conseguiriam, mas você tem que realmente levar em consideração o tempo e esforço que se requer. E nem todos os alunos vão aprender todo o tempo através desse método. Então, eu acho que conforme a gente se move mais e mais para a utilização da inteligência artificial, você tem que ver o que é certo para você. Eu não tenho visto essas soluções alguns anos atrás que eu possa te recomendar. Eu sei que algumas pessoas estavam trabalhando em algo parecido. Mas aí o que você tem que chegar à conclusão é se você tem que isso vale a pena para você, porque você tem que desenvolver vários módulos, codificação, e isso é algo que, infelizmente, eu gostaria de poder te dizer mais, mas eu acho que esse ponto a gente não vai conseguir fazer isso. E no caso de casos de estudo, que também está falando desses casos de estudos que eu mencionei, esses casos de estudos, nesses modelos que a gente criou aqui com a TechSoup, dependendo
da complexidade que temos. E aí a gente usa um software chamado Articulate, que é da Adobe, chamado Captivate. E aí você tem que ter realmente um conhecimento especializado para poder utilizar esse programa. Mas tem alguns casos bastante básicos que a gente tinha de uma ramificação básica. Então, mas se você quiser falar mais a respeito disso, quiser criar então casos de estudos para o seu aprendizagem, então me contate para a gente compartilhar então alguns templates, ou seja, algumas amostras para a gente ver o que é. Então, fale comigo ou com a minha equipe, se você quiser desenvolver o seu próprio a sua própria metodologia de aprendizado e aprendizagem, e aqui, com muito prazer, a gente vai te ajudar. Então, como você mede a mudança do comportamento das pessoas quanto à habilidade que eles aprenderam e como utilizar? Normalmente a gente tem um pré-curso, uma avaliação antes do curso, para que quando você vá para o curso, antes do curso você pode dizer para a gente como você se sente, os aspectos diferentes a respeito da sua aprendizagem, que tipo de talentos ou habilidades você quer aprender. A gente também apresenta as mesmas perguntas depois que terminar o curso, com as perguntas similares. Aí a gente, agora você, por favor, dá uma nota para você mesmo, o que mudou, o que é que você não sabia antes e que você agora sabe, nesse ponto, depois de concluir o curso. Nós também usamos essa avaliação perpétua, talvez 6 meses, um ano depois, para nos certificar de que o curso seja bem mantido de tempos em tempos com essa avaliação. Nós queremos ver a avaliação pós-curso e queremos que o nível melhore, ou pelo menos seja mantido, e que isso seja aplicável. E nós, obviamente, vamos continuar monitorando para certificar certificamos-nos de que as mudanças que existam sejam positivas. E aí, obviamente, nós queremos sempre ver como melhorar, como fazer por si só e como melhorar a aprendizagem. Great, we also have some questions in the chat. Se vocês tiverem algumas perguntas, vamos olhar aqui no chat. Have these courses and what is the percentage of fidelization sobre os cursos, that they have como nós when they podemos finish the 100%? medir o comportamento no curso e com a média de fidelização. Então, a primeira pergunta é, como é? Eu não sei se eu entendi. Sobre a finalização do comportamento, bom, depende do que nós consideramos, né? O que é finalizar? Nós gostaríamos que 100% das pessoas terminassem o curso, que o comportamento fosse esse. E é isso que nós olhamos também dentro da avaliação. É um problema, se houver, que nós queremos atacar. Nós queremos que 100% das pessoas terminem, obviamente, como eu disse. Nós queremos considerar todos os módulos, mas assim, não todo adulto precisa fazer cada módulo. De repente, se é um módulo de algo que ele já sabia, eu quero observar a porcentagem do que ele fez e do que ele precisava, e eu vou considerar isso como finalizado. Mas
Mas eu diria que, sei lá, 30, 40% a 80% vão ter o curso completo. Muitas pessoas não completam. E nos cursos online, sempre há uma grande margem de desistência. De novo, os módulos que eles precisam ou não precisam. Eles falam assim, eu já sei isso aqui. Então eu vou esperar para uma outra parte que eu ainda não conheço. E aí pode ser que eles voltem posteriormente. Então eles param por um pouco dentro ali do que eles sabem, assim, parte ali do curso, sei lá, 30, 40% do curso. Mas nós temos um alto nível de comparecimento em comparação. Mas é típico o que eu falei agora. Também depende de como as pessoas têm, o que as pessoas têm de requerimento. Por exemplo, lá na Califórnia, quando se fala assim, por exemplo, de discriminação sexual, outros tipos de cursos, existe um requerimento de que as pessoas precisam, existe o requerimento de que as pessoas precisam fazer 100% do curso. E eles fazem com que os que estão estudando entendam isso, que não é opcional, mas é um requerimento. E aí, nesse caso, obviamente, eles vão ter o comparecimento de 100%. Eles têm lá a maneira deles de medir o progresso e o comparecimento nas aulas, e as pessoas simplesmente não podem comparecer ou não podem chegar ao fim do curso se eles não fizerem uma determinada sessão. E é isso aí, depende do tipo de compliance de cada curso. Qual era a outra pergunta? Okay, so there was a A question outra that I didn't pergunta? address yet, that is, what percentage of young people versus adults? Ah, sim, aquela que eu não falei. Most of the Quanto nós temos de adultos e quanto nós temos de jovens em porcentagem nos nossos cursos? A maioria dos cursos que nós temos aqui são para adultos. Voluntários, organizações filantrópicas, fundações. Então, normalmente, não temos muitos garotos ou garotas. Eles não acham isso muito divertido. Eles possivelmente não gostam dessa metodologia. Não foi algo levado em consideração ao formar esses cursos. Talvez devamos usar outros tipos de gráficos ou algo que seja mais atraente para a população mais jovem. Não tem acontecido isso até agora. Mas é um trabalho que nós estamos fazendo. Thank you, Gray. Amazing presentation and Beleza, Gray. Maravilha. Foi algo muito valioso, grande informação que nós recebemos da tua parte. Eu estava pensando se outras pessoas teriam algumas outras perguntas, podem levantar a mão ou colocar alguma coisa na caixinha de perguntas ou no chat. Nós temos 4 minutos para as perguntas. Bueno, então, se não há mais perguntas, nós te agradecemos muito, Gray, pelo espaço, por essa apresentação para todos nós aqui na Rede Colaborar. E se vocês têm alguma dúvida... Alguém levantou a mão? Hay una pregunta, Gray. Ah, tem uma pergunta aqui, Gray. Okay. Que si podemos compartir herramientas para que nos ayuden a realizar mejor Que tipo de ferramentas nos serão compartilhadas para que nos ajudem a perceber melhor como avaliar? Nós temos essas ferramentas aqui da TechSoup, eu mesmo posso responder por e-mail se vocês me mandarem.
Podem me mandar algo por e-mail, pode mandar para a Rede Colaborar, e eu terei prazer em responder e dar todo tipo de assistência. Si quieres, Grey, lo que podemos hacer es que nosotros, pues les comento a todos, nosotros siempre Se mandamos las vocês novedades quiserem, se del tu quiseres, evento. Grey, nós podemos Entonces, si usar te aqui parece, Grey, yo no me evento. contacto contigo, te Nós escribo esa podemos pregunta y podemos manter también o enviarla en contato, memoria, podemos que te se le va a enviar a mandar todos por algum correo. tipo de pergunta que fizerem ¿Te posteriormente. parece? Sí. O que tu achas? Ok, perfecto. Bueno, Perfeito. entonces pues agradecerle a Grey, también Então, recordarle, agradecemos como ao Greg Gray. decía, nosotros también en la Queremos página web de lembrar Red vocês Colaborar que nós tenemos temos diversos a página cursos, Red como varios de los que Colaborar, ustedes vários vieron cursos, aquí de TechSoup, como vocês que viram lá están en da la sección de TechSoup. cursos en la página Podem web. lá Ustedes na se meten a Red cursos, Colaborar, na ya página se deben web. registrar. Si no están Vocês registrados, podem se ingresan, hay una registrar parte se que não se estão llama registrados. formación, Ingressar, recursos entrar naquela formativos, y hay parte una que parte que se falam llama cursos, que son gratis. Ustedes los pueden treinamentos, hundir que y ya são a través de grátis. eso entran a TechSoup y E aí, pueden depois acceder a disso, estos cursos podem entrar gratis no que TechSoup TechSoup. facilitó E para aí, Red nesses Colaborar cursos grátis que también, y a hay TechSoup muchos cursos, facilitou realmente son para a Rede bastantes. Colaborar. Entonces también los invito a que E hagan também uso de estos cursos en la lhes plataforma web de convido Red que Colaborar, que possam son para los miembros, ver que isso son aí, gratis, quais são os totalmente membros, quais gratis. as partes Y dos esta cursos que pregunta são entonces pues grátis. yo se la trasladaré E depois eu vou a mandar Grey. essas outras Bueno, perguntas que entonces ahora aparecerem sí aqui para queda o pues Gray. agradecer. Então, queremos Los esperamos agradecer igualmente con e nuestra programación. esperamos Saben que que cada mes todos tenemos un possam webinar y mensualmente continuar tenemos un com taller. essa Igualmente programação. les Temos cuento sempre también workshop. que se nos vienen cosas muy interesantes y es que Sempre temos tenemos coisas nuestra muito feria interessantes. Nós anual temos a el nossa feira 16 y anual 17 de nos mayo. Va a dias ser un evento muy 16 e importante de 2 17 de días. maio. Vai Vamos a ser um tener evento muito paneles, vamos a importante. tener De 2 dias vamos webinar, ter um painel, vamos a vamos ter tener um redes webinar, culturales, vamos encuentros de ter comunidades de redes aprendizaje culturais, y comunidades mucho de más en este aprendizagem espacio para e que lo muito guarden. mais Va a ser, como les digo, para que martes 16 y vocês miércoles 17 de aguardem. mayo. Y va a ser 16 e bien 17 importante de maio vai porque ser esta muito feria es la importante, tecnología porque como nessa aliada para el feira sector vamos ver a social. Y tecnologia también como aliada recordarles para o que el setor social. 13 E também de lembrar a abril tendremos vocês que nuestro em 13 de cafecito, va abril a ser un cafecito nós en donde nos temos o van a enseñar nosso herramientas cafezinho. para Vamos relajarnos y ter tranquilizarnos de diversas ferramentas para formas. nos Y el para 19 de relaxarmos-nos, abril tenemos nuestra mesa tranquilizarmos-nos. redonda Latinoamérica y su E democracia. Va a toda a ser una rede mesa redonda da muy Latinoamérica, interesante uma en mesa este redonda mismo muito horario, el interessante 19 sobre de abril, en que vamos a democracia. hablar de Nesse mesmo democracia en los horário nós diferentes vamos países de falar América de Latina. democracia nos diferentes Entonces les países da estaremos América compartiendo toda la Latina información e a sus estaremos correos compartilhando y también pues, por toda el grupo essa de WhatsApp que tenemos por informação países. pelo Y e-mail e muchísimas por gracias a cada todos país. por E estar muito y feliz obrigado a tarde. todos Y por gracias, estar Greg, aqui. también. Muchas gracias. Tenham uma feliz tarde. Estamos Muito obrigado, les Gray. la encuesta por aquí en el chat. Nós vamos deixar También aqui muchas uma gracias a pesquisa nuestros no chat intérpretes e simultáneos que nos agradecemos acompañaron en também a este interpretação evento con la traducción com esse al evento español y portugués. para Nos vemos. pela tradução ao português e ao espanhol.